Uma cambalhota, duas cambalhotas, bravo, bravo. Três cambalhotas, quatro cambalhotas, Bravo, bravo. Tá começando mais um quê? Magia de boteco. Inusitado demais, assim. A gente que Nostálgico e eu sou fã. a gente que é humorista, que trabalha, que coisou, que via. Assim, eu tive televisão lá em casa há muitos anos. Eu já ri muito com esse cara antes. Ele tem demência. É, exatamente. Demência. É. Ah, então Ele bebeu água do parto. exatamente. bom. Foi da mãe dele que eu bebi O água quê? do quarto. É, porque ele fala, você é meu pai. Eu digo, não, quando eu comi a mãe dele, ele já tinha 10 anos. O que acontece? Oh, ele vai ficar assim, se ofender hoje. É por verdade, favor. se de ofender, banho, vai é. ofender. Então já deixa o like, se inscreve no canal. E é isso mesmo, você tá pensando, que Mosca tá fazendo aí, mas de Ceará? E ele? Se apresente pra câmera, pra essa geração que pode ser que não conheça o senhor, que tenho certeza que 90% conhece. Eu me apresento, então. Olha, para quem não me conhece aí direito, o meu nome é Manfred Santana, mas eu sou mais conhecido como Dedé Santana Calma, dos Dedé. Trapalhões. Calma, Dedé. Calma, Dedé. Olha, você sabia que Manfred é nome alemão, né? Eu tenho cara de baiano, nome de alemão e nasci em Niterói, né? E eu achava que o Eu senhor era tenho nordestino. eu não tenho só nome de alemão, não. Não? Eu tenho sangue de alemão também. Valeu. Por parte de um amigo íntimo do meu pai. E Amigo aí- íntimo? É, Ficou um pouco estranho, viu? Amigo íntimo hoje em dia fica não, estranho. peraí, você tá pensando mal de mim. ó. Não. Não, é que ele Não, leva é tudo por negócio de- trás. Exatamente. Ele leva tudo por Tudo trás. que eu falo, ele leva Ele por leva trás. por trás. Aqui é mais um cara. Não, é porque eu tô falando isso, foi um problema alemão. de transfusão de sangue mesmo. Ah, Entendeu? entendi. Você, Nossa, o gente, senhor a me mãe- assustou aqui. Cabecinha suja. Então, cara. o senhor É, viu a mãe como dele atravessa leite de boca em boca. É, sai né? fora. Ei, é porque o senhor pegou uma... O senhor tá no céu. Pois tá? é, mas... Eu já tô velho ainda, tu fala senhor, Se eu senhor, chamar pô. de senhor e minha mãe não ver, ela mete a mão na minha cara. Imagina no É YouTube. problema de criação. É, minha mãe, se eu Ah, não chamar de senhor, ela lá em mete casa olha, também é eu coisa tenho da assim, brava. minha mãe que faz extração de dente lá em casa. Ela mesma Fazia, faz? arrancava os sisos, ela não arrancava. Como é que faz isso? Uma bosta do bufete. Faltou com respeito, ela dava É mãozada. no bu- Agora o senhor pegou a geração. É. Ele pegou a geração muito, muito incrível, assim, do Dedé, como nostálgico. é que foi assim a escolha pra montar os Trapalhões, assim? Como é que foi a escolha? Tipo, era você e o Didi, e aí, tipo assim, praticamente era um de cada estado, né? Não, mas a coisa aconteceu, foi tudo sem querer, foi mão de Deus mesmo. Sim. Porque tudo começou com uma dupla Dedé e Didi, porque eu comecei sozinho. Eu trabalhava no teatro Sim. e tinha um rapaz com o nome de Arnaud Rodrigues. Ele era diretor da TV Tupi. E ele ia sempre me assistir no teatro. Aí eu falava, cara, esse cara vem todo dia assistir. Um cara me dizia, rapaz, e ele, além de escrever para o Chico Anísio, ele é um dos diretores da TV Tupi. Caramba. Eu falei, pô, que será? Ele só pode ser mulher, porque tinha muita mulher no teatro. Ele só vem pode aqui, ser mulher, muito bom. Um dia, eu falei, deve ser por causa de alguma mulher. Sim. E um dia ele me esperou na saída. Eu falei, opa, o que será que ele está pensando? Aí, né? Opa, se Aí ele me acalma. esperou e falou, Dedé, eu queria falar com você. Falou, o que é? Rapaz, você tem que ir para a televisão. Falei, como ir para a televisão? Você tem que trabalhar na televisão. E eu vim aqui te fazer um convite. Eu tenho um rapaz que veio lá do Ceará, que chama Renato Aragão. Ele veio do Ceará e ele não se deu bem aqui no Rio. Ele é muito engraçado, mas ele está acostumado a trabalhar com um companheiro. Sim. Ele diz que não sabe trabalhar. Sim. Solo. Com escada, né? Com a escada. É. É, no humor chama de escada. Pra você ver, gente. É isso mesmo. Aí o que aconteceu? Ele falou, eu assistindo você, eu achei que você é o cara ideal para trabalhar com ele e tal. E eu falei assim, bom, e aí? Ele falou, aí que eu queria te oferecer um contrato na televisão e tal. Eu falei, não, mas primeiro eu quero ver esse cara aí. Ele falou, não, rapaz, é que ele não está se dando bem. Aí eu falei, eu vou lá assistir ele. Eu trabalho no Teatro Recreio, no Rio de Janeiro. Sei. Essa televisão era na Urca. Sim. Acho que você nem ouviu falar, TV Tupi. Tô vendo o me falar. Foi a primeira TV que rodou Norte, Sim. Nordeste. De tinha a família Trapo. Família Não, Trapo era Família Tupi? Trapo já foi na Record. Foi, né? Sim. Aí eu fui lá assistir o Renato e fiquei olhando. Aí eu chamei o Arnaud e falei, cara, esse cara, de onde ele é? Lá do Ceará. Esse cara é muito bom, cara. Ele só está fazendo coisa errada.
Porque botaram ele para dançar e cantar é coisa que ele não sabe fazer. Cearense dançando e cantando no Rio de Janeiro. Não, pô. e com balé, com Ai, aquela não, aí coisa. queimava Eu falei, lá no não, mas Ceará. o cara é muito engraçado. E aí, você topa? Topa. Aí marcaram um encontro, eu morava ali em Ipanema naquela época, Sei. e marcamos um encontro lá e o Renato chegou. Muito tímido, ele sempre foi tímido, e ele chegou com aquele sotaque bem de cearense mesmo, né? E chegou e falou, como é seu nome? Eu falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Ele já Foi meteu... o primeiro, ele já era Didi no Ceará e eu já era Dedé. E aí começamos a trabalhar juntos, e tem uma coisa que eu nunca me esqueço, aliás, ele botou isso no especial dele, que fala conta a vida dele, ele até botou isso no especial. Eu peguei e falei, deixa eu ver o que você escreve. Aí eu peguei o script, eu falei, rapaz, é você que escreve isso? Ele falou, sou eu. Falei, ó, o dia que você fizer o que você escreve, você vai ser o maior comediante do Brasil. Caramba. Você Ele que falou, deu essa sacada pra ele? e ele falou, você tá de brincadeira, vocês aqui do Sul é tudo gozador, né? Ficar gozando com sotaque bem do Ceará Cearense, mesmo. né? Eu falei, não, rapaz, tô falando sério. Agora, o que falta é movimento no teu texto. Como movimento? Eu falei, eu sou 8ª geração circense. Então, tenho palhaço da minha família desde que nasci, né? Então, eu fui palhaço, meu avô foi palhaço, meus tios foram palhaços. Então, o que falta aí é um gingado de corpo, uma De coisa. circense. Que fala, né? E ele falou assim, como é que faz isso? Eu falei, eu faço, eu explico para você. Vou dar uma aula Aí, pra ele. Dá uns toques, dá uns toques. para ele. Aí fui lá, comecei a ensinar ele como é que caía de cadeira, como é que escorregava. E eu falei, vamos fazer uma torta. Ele falou, como torta? Eu falei, a gente faz uma torta. Eu fiz a primeira para mostrar que era com farinha de trigo e água e tal. Bate na cara do outro. E ele falou, porra, vamos fazer isso. E começamos a fazer. No 3º programa a gente tomou conta. Porque eram os únicos humoristas que caíam no chão, escorregavam por cima de mesa. Fazia um diferencial. Levava a torta. O diferencial de diferenciado, vocês. né? E o sotaque dele também no começo ajudava muito. Muito. Né? O Porque ele fala meio assim, ele fala meio assim, e aquilo ajudou muito. O terceiro a entrar nos Trapalhões foi o Mussu ou o Zacarias? Não, isso tudo começou, foi Dedé e Didi. Sim. Aí nós fomos numa luta, nós fomos mandados embora da televisão, os caras diziam assim, esses caras não têm graça tal. E aí fomos indo, e aí nós fomos contratados pela maior emissora do país, que era tipo a Globo hoje, era a TV Excelsior. No Rio de Aí, Janeiro. quando a TV Excelsior terminou, aí nós somos porque a TV Excelsior, quem fechou a Excelsior foi o governo, né? E aí nós ficamos desempregados, acabando de trabalhar aonde? Na praça. Olha o governo fudendo o povo aí, ó. Há muito Desde Que ano que era? Trapalhões! Que ano que era isso? Que ano que era isso? Se eu lembro o ano. Não, não vou falar, não. Não, o ano, menino. Nós Não, vão ligar o governo ao ano. eu entendi. Exatamente. Vão ligar o governo ao ano. Isso é cearense no do. Porra! Inteligente pra caramba. Não Todo é. cearense é inteligente. Mas é né? que a cabeça Até nossa é pra ganhar propícia. dinheiro. Nossa Didi cabeça- ganhou muito mais dinheiro do que eu. Olha como ele é tá vendo? inteligente. Aí o senhor ficou desempregado? Não, lá? desempregado e tal, aí eles convidaram o Renato para fazer a praça. A praça? Que ele- Praça Nossa? Praça é Nossa, Nossa. porque ele... Que era ele- na Band, né? não, aquele tempo era na Record. Na Record. Que a cabeça da gente fazendo... É que era o pai do Carlos Alberto que fazia Era a praça. exatamente. Era o pai do Carlos Alberto. O pai dele que fazia a praça. Cabeça do povo que tá Mas em casa fazendo... só cabia um, cara, não cabia No dois. banco? Que banco? Era o orçamento? Não, Que era pequeno? era o banco? orçamento. Então era a cadeira é nossa. Não, Não, mas... o banco era... Deixa eu ficar... Não é isso, vou te falar. É o orçamento do Sim, o programa. cachê e tal. O cachê só só dava para... pagava umas pessoas. Só dava para contratar um, porque já tinha vários. Naquela época tinha grandes comediantes lá. Tinha o Simplício, que era um cara sensacional, né? Tinha o Canarinho, tinha o Golias, meu Cara, o Deus do Golias céu. é absurdo. É absurdo o Era Golias, né? muito bom, Golias. Aí ele só deu para contratar um. E eu falava, peguei o Carlos Roberto, estava fazendo escada para o Didi, para o Renato. Aí eu falei, cara, eu precisava entrar. Ele falou, eu tenho uma saída aí para você entrar.
como eu estou fazendo, como eu estou Eu fazendo. tenho uma saída para você entrar. Ele falou, tem uma saída para você entrar. Rapaz, Eu estou acalma. estudando. Não, é sério, é sério. Não é sacanagem. Não, não sério. é de jeito nenhum. Aí, como ele estava estudando, Sei. ele dizia pro pai dele, o Nóbrega, filha da mãe, o Nóbrega, dizia pro Nóbrega assim, olha, sabe o que é, pai? Hoje eu tenho prova na faculdade e não posso fazer. Não, mas alguém tem que fazer com ela. Falou, o Dedé tá aí, põe o Dedé. Mas era grupo dele, não tinha prova porra nenhuma. Aí ele me botou, o Renato ficou feliz da vida, porque o Carlos Alberto era muito bom junto com o Golias, e com o Renato ele não ia muito bem. Ele ia bem com o Golias, porque ele conhecia o Golias no olhar. E eu conhecia o Renato, me conhecia, eu conhecia ele no olhar para o outro. A gente já sabia o que ia fazer, né? E aí eu fiz o primeiro programa, aí quando veio o outro programa, ele chegou, pai, sabe o que? Eu tenho prova hoje na faculdade, dá para botar o Dedé? Não, bota o Dedé de novo e tal. Terceiro programa, ele falou, pai, eu falei, não me venha mais com essa conversa, Carlos. Não me venha com essa conversa que você tem prova, você não tem prova porra nenhuma. Ele deu essa desculpa tu quer pra você botar o fazer 3 Dedé, vezes. tu Deixa. bota ele e acabou. E foi aí que eu Caramba. entrei. Mas fiz 3 programas. Aqui é lugar de fazer isso, cara. Aqui você está em... Olha aí da câmera. Puta, aqui é lugar de fazer esse É um boteco, é um boteco. Ah, é boteco. Às Ué. vezes a gente fala, se o senhor quiser fazer xixi, é aqui, viu? Ah, é aí. É igual em boteco mesmo. Agora deixa eu Para com isso, Ceará. É o mesmo que a mãe dele usa. Mas aí, deixa eu te Dia de contar, sexta, a Ué. mãe dele usa. É a mãe No, dele. no 4º programa, nós tomamos um susto. Porque a direção mandou chamar a gente. Ué, o que vocês estavam fazendo? E aí o Renato falou para mim, rapaz, Deu eu ruim. não posso ficar desempregado, pai. Eu tenho 3 filhos, cara. Você é solteiro, mas eu tenho 3 filhos. Não posso ir, a direção está chamando a gente. Falei, vamos lá, né? Vamos saber o que é. Aí chegamos lá, eles levavam 1 hora, 2 horas para atender um artista naquela época. Você ficava na sala ali esperando até a hora de entrar. Nós ficamos umas 2 horas até que era o Elian Saldo, o diretor. Aí mandou chamar. Falou, manda os meninos entrar. Eles chamavam a gente de menino. Manda os meninos entrar. E aí nós entramos. Ele falou assim, o que é que vocês estão fazendo no programa dos outros? Nós falamos, estamos trabalhando, né? Precisamos trabalhar. Ele falou, não. Quando ele falou não, eu e Renato, nós gelamos. Gelamos os dois. Não, vocês não podem estar no programa dos outros. Vocês têm que ter o programa de vocês. Nossa, aí... Aí respiramos. Mas a Ele falou, mas como ele tá falou, no bolso. você tem alguma ideia de programa? O Renato falou, tenho, estou com o programa pronto. Mentira, não tinha porra Tinha nenhuma. nada. Nunca temos. A gente nunca tem. Não, Tá estou com o tudo programa pronto e tal. E então, vem cá, me traz da semana que vem, só que o nome do programa, eu quero botar um nome no programa. E foi assim. Semana eu falei, Renato, você tem pronto o quê? Ele falou, não tenho nada. certo. E Vontade. vou Mas escrever. eu falo pra todo mundo, todas as coisas que eu consegui na vida foi mentindo. Foi mentindo. Mentindo pra sobreviver. E Artisticamente. ele fez isso. Ele foi para casa e escreveu. Ele sempre escreveu muito bem, né? Eu acho até que ele escrevia melhor do que ele fazia. Ele escreveu muito bem. Ele fez tipo naquela época chamava sitcom. Era uma Chama comédia. até hoje. É uma comedinha e tal. E ele fez uma comedinha de 2 caras solteiros que moravam num apartamento e vivia levando mulher para lá, sempre era filha de alguém ou mulher de alguém. Cara, que Hoje ia tudo em cana, esses desgraçados. Ia tudo preso. E aí ele escreveu primeiro, chegamos lá, entregamos para o Hélio, falou, então vocês passam mais tarde aqui, tantas horas. Passamos lá, o Hélio falou, pô, programa maravilhoso. Vamos fazer já a semana que vem, vamos estrear esse programa. Era um cenário só, o que ele mais gostou foi isso. Sim, mais barato, né? Não dá- É não dá porque tem custo. muita marcenaria. A galera não sabe que tem marcenaria dentro do SBT, né? Sim. Pra fazer o cenário. Fazer o cenário. Na Record tal. também. Tem Na Globo marcenaria, tem cara. também. Cara, isso é muito legal. Sabe a onde galera- era a Record? Era na Rua Augusta, cara. Era na Rua Augusta. Aí ele gostou, ele falou, eu arrumei um nome bom pro programa. Aí eu e o Renato, na expectativa, falamos, qual o nome? Ele falou, Os Insociáveis. Nós falamos, puta,
sensacional esse nome. Aí saímos da sala e falamos, que merda! Dissociável, que porra Isso é essa? todo humorista, é Que assim, porra mente e é falso. Mente descarado. Que incrível, o seu bravo. Não, eu o nome aplaudia de mas pé. pensa esse nome, Os os Insociáveis. Insociáveis. Isso é nome de É ruim de programa. pronunciar. Os insociáveis. Como é que você vai pronunciar isso com a boca cheia de cuscuz? Não dá. A boca cheia de farofa. Não tem como. Não, tira disso aí, bota nos insociáveis. Não, tem Não. como, mano. Não tem como fazer. Não, Não dá, dá. não dá. Pois é, aí fizemos o primeiro programa, o segundo, o terceiro. Dali um mês, chamaram a gente na diretoria de novo. Falei, Mas é um povo chato, não tinha o que fazer, não. Tinha um mês, rapaz. Era o primeiro contrato nosso Nossa, mesmo, velho. assinado. Não tinha nem Falei, feito puta, feira ainda. E aquele nome, né, os associados. Aí ele mandou chamar e falou, olha, sabe que está acontecendo um problema aí. Né? A gente ia lá. Rapaz, cada vez que a gente era chamado na diretoria... Ia com o cu na mão. Aí ia que não passava carro de uma coco. melancia, né? Que uma bananinha ia, uma bananinha e tal. Coisa, agora uma melancia é muita coisa. Aí chegava lá, rapaz, eles falou atrás, olha, estamos com um grande problema aí. Vocês estão ganhando 15 minutos do Fantástico. Ela falou, não é possível, a gente ganhando do Fantástico, ninguém ganhava do Fantástico. É fantástico. Na época que era o Fantástico, né? Aí ele falou, vocês têm que aumentar um pouco o programa. O horário na grade. Aumenta em uns 15 minutos. O Renato saiu de lá e falou, puta, vai escrever mais 15 minutos. Mas o cachê dobrava, Dedé? Dobrava. Ah, então beleza. Não dobrava, mas Aumentava o cachê. Dobrar aquela época era difícil. Não, mas já dá. Mas aumentava. Na Augusta, antes de gravar, dá pra pegar um negocinho na Pra Augusta você e ter tome. ideia, eu e o Renato, É verdade. nós íamos nas empresas arrumar roupa para entrar em cena. A gente ia na empresa pedir. Vamos na... Eu me lembro da Vila Romana. Nós fomos na Vila Romana para arrumar uns paletó para a gente entrar em cena. Era muito difícil de comer. Caraca, gente, Era, tipo, hoje... muito financeiramente. o negócio era assim. De... Vocês eram Aí- muito insociáveis Era mesmo. insociável. Pra poder estar pedindo roupa, realmente. pedir roupa. É de uma deselegância. Deselegante, deselegante. Ô, me dá um terno aí, eu. Pss. Podia ser o nome. Os deselegantes, né? Exato. Os deselegante- Os deselegantes. Ia Era de mais qualquer interessante do que... Qualquer roupa. Aí Mas como é que ficou o nome do programa? Aí ficou assim, o Renato falou, olha, vamos fazer o seguinte, Dedé, vamos botar mais um, porque vai ficar muito difícil, só para nós dois e tal. Aguentar mais Eu meio 15 falei, minutos. e eu tenho uma ideia boa aí, Renato. Ele falou que hoje, se falar hoje, vai preso, né? Mas eu falei, vamos botar um afrodescendente. Entendi. Que eu falei, na época, eu falei, vamos botar Mas um o negão. senhor acha que uma piada hoje em dia da cadeia... Pode falar aqui, isso aqui Não, vai... seguinte. Vai, pode continuar. Ninguém falou mais nada. Vai, Será vai. que na Aí cadeia o senhor... Então... a resposta veio no silêncio? Pois é. Aí o senhor foi e arrumou... Não, aí eu falei Cuidado. para ele, ele falou, sim, mas quem é? Eu falei, porque todo filme americano que vem... Vamos chamar um negão. Não, todo filme americano está fazendo sucesso, que, Sim, vem, sim, sim. que vem o negão. Eu posso falar em negão porque minha mãe é afrodescendente, minha mãe é negona. Sim. E meu pai era um cigano que veio lá da Ucrânia. É um pick né? blinder, seu É. pai. Era um pick blinder. Sei, aí o senhor arrumou. Aí eu falei com ele, ele falou, mas espera aí, e quem? Eu falei, eu tenho o negão, porque eu conheci o Mussum 7 anos antes de conhecer o Renato. Ele não era Mussum, era o Carlinhos, né? O moço chamava Carlinhos? Era Carlinhos. Puta nome ruim, É, pra moço. Ele era músico, demônio da Era garoa. música. Ele era do tocava- demônio da Não, garoa? originais do samba. Não, originais de samba. Ele Originais do tocava, samba. tocava Nunca por tenha música. medo. O Seu instrumento... inimigo É isso. também nunca ande. E cabaça bate bem danado. Do lado Assa- direito, da rua direita... Assassinar o Camarão. camarão. Assassinar o camarão. Tom, 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 tom. Se começou a tragédia no fundo do mar. O que foi lá fora? Não, foi o Chaves que passou e eu ganhei ele por você. Aí eu falei para ele assim, eu tenho negão, e ele falou, quem? Eu falei, o Mussum. Por quê? Porque 7 anos antes eu trabalhava numa casa de show em São Paulo. Eu era o diretor da casa de show. E lá eu conheci um cara que chamava Jair Rodrigues. O Jair Rodrigues, o Lembra, cantor? né? É, Capaz. ele cantava na orquestra, né?
Deixa que diga o que faz, o que pensa. Deixa isso pra lá, Vem vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo fazendo nada, nada. nem você também. E, Ah, mas e- tem. e eu queria botar o Jair Rodrigues em cena comigo. Tá no filme do Mussu, tem isso aí. E eu queria botar ele em cena comigo. Eu falava, Jair, entra em cena comigo, você é engraçado e tal. Ele dizia, vou te apresentar um cara engraçado. Então, um dia, uma segunda-feira, ele marcou comigo, falou, hoje eu queria te apresentar um cara engraçado. Você vai almoçar com a gente lá e tal? Eu peguei e fui lá almoçar com ele. Aí ele me apresentou o Mussu. Aí o Mussu nunca mais me largou, cara. Nós fizemos amigo mesmo. Ele nunca me chamou de amigo nem de Dedé. Era de compadre. Ele me chamou. Quando ele chamava um cara de compadre, é porque era Tá bom. amigo de fé mesmo. E eu é de lixo. E ele eu chamo falava de assim: lixo. vou lá tomar um mé. Eu falava, que mé? Né? O que é mé? Ele falou. Era aí que eu descobri. Ele pegava o copo aqui, Sim. a metade de cachaça e metade de mel. Ele misturava. Dor de Ele abelha. tomava. É por Era isso que ele chamava Né? Mé. Ele botou o nome disso aí de mé, o nome que ele botou. Mas ele tomava mesmo os querosene ou era o personagem? Tomava. Ele tomava os querosene. Socialmente. Quem Socialmente, que, mas tomava. quem que bebe em programas e coisas? Pois é, eu acho. É de uma deselegância. É uma- Eu acho É que insociável. a gente seria os insociáveis. Insociáveis, A gente beber assim, coisas assim. É insociável. E eu peço roupa também nos cantos onde eu vou. Então me dá um copo pra mim, que eu Você quer um quero copo ser disso aqui? insociável. Não, O senhor mas quer eu beber queria- uma? Dá um copo. Rapaz. Eu nunca fiz isso, vou fazer. Não, mas aqui você pode. Eu achei. Ei, chupa! Cadê todo meu mundo. copo? O Eu não mundo. Eu tomar quero cerveja ser com Dedé, não. insociável. Vamos tomar cerveja com o Dedé. Não dá. Dedé, e aí? Porque assim, ó. Bom, aí deixa eu te contar, né? Aí eu fui lá, voltando, eu fui lá com o Renato, falei, eu vou buscar ele e tal, só que ele não quis fazer o programa. Ele falou, não, eu não sou engraçado. Ele ia pro lado da música, né? Aí ele falou, sou músico. Eu falei, Mussu, você é muito engraçado, cara. Eu vou ver teu show. Quando ele entrava no show dele, ele que dava boa noite. Ele falou, boa noite, tranquilos, deitados sem cair, escorregando, fazendo pose, tudo sossegados, tudo tranquilos. Falei, pô, aquilo é muito engraçado. Saúde, vamos lá. saúde. Primeira Que vez nunca da pode vida ser que eu faço isso. Nossa Senhora, de exclusivo. E nunca falta, sempre multiplica. Também com 2 internacional do meu lado aqui. Você viu só? Insociáveis. Nós somos insociáveis. Um do Ceará. E o outro da casa do caralho. Que foi onde eu conheci a mãe dele. Viu? E ele não queria de jeito nenhum, rapaz. Não queria, foi um custo para ele aceitar. Até que, enfim, ele aceitou. Aí o Renato me ligou e falou, vem cá, me diz uma coisa, o Mussu decora. Eu falei, decora, sei lá se ele decorava. Nem sabia ler. rapaz, passei- A gente não sabe ler, né? Cé? Eu passava semana na casa dele com ele, Batendo decorando, texto. para ele decorar. Porque eu não sei se você sabe, o Mussu foi cabo da aeronáutica. Sim, sim. Caraca. Ele foi cabo telegrafista da aeronáutica. Eu não sei nem o que E é. o instrumento que ele tocava foi ele que inventou. Reco. E aquele foi ele que inventou. Ele né? que inventou o reco. Aquele. Reco foi de quem inventou. sim. E quem introduziu o banjo no samba no Brasil foi o Mussu que introduziu o banjo. banjo. Ele foi fazer uma turnê no México. Como é que tu sabe disso? Eu já estudei a vida de vocês de ponta a bom. ponta. Então, Eu sei, que tô falando eu sei que besteira você dormiu aqui. em carro, Isso. junto, pós-show, não tinha de morar. É. O Mussu que introduziu o banjo do samba no Brasil. O senhor era Uber naquela época também? Porque ele dormia em casa depois do show? O Mussu era É muito. só Uber que dorme em casa? Pois é, eu dormi em O casa. Mussu era muito mais músico, instrumentista. Exatamente. Músico e instrumentista Do do que que o comediante. Só que ele era tão gênio que ele conseguia fazer as duas coisas pareu. De tão magnífico que o cara Ele era. alfabetizou a mãe, cara. Ele alfabetizou Ele a que mãe. ensinou a mãe a ler e escrever. Era um menino de ouro, né? Era um meninão de ouro. E foi aí que nós fomos tocando assim. E depois, um dia, o Renato me aparece lá com um cara baixinho, careca, de terno, com uma voz bonita. Chega lá, muito prazer, Dedé, tudo bem? Eu vi aquele cara com aquela voz bonita. Falei, Renato, quem é? Ele falou, comediante, vai trabalhar com a gente.
Eu falei, pô, tu nem falou nada comigo. Não, tu vai gostar. Eu falei, como comediante? O cara com uma voz bonita dessa e tal. Ele falou, deixa comigo e Se tal. acalma. Aí, quando ele meteu aquela peruca e Aí, rapaz, consigo desconfiar quem era. Rapaz, Esse eu cara aqui era rolei, bancário. eu rolei no chão de dar risada. Falei, cara, você acertou. Falei, você acertou na mosca, cara. Gente, que é isso? Em mim? Não, você Eu tava não. lá também, eu me lembro dessa época. Ele é amor, ele é aquele Tu não tinha cabelo. nascido ainda. Eu acho que eu tava Pô, lá. não tinha nem nascido Eu naquela- fazia o... É. Ô, Didi. E foi aí, ali que começou a surgir... Nós tínhamos feito um programa na TV Excelsior que chamava Os Adoráveis Trapalhões. Os adoráveis. Esse programa começou com Vanderlei Cardoso, que depois entrou a Vanusa. A Vanusa foi Trapalhona também. Sim. Era Vanderlei Cardoso, Ted Boi Marino, o Renato, eu e o Ivan Cury, que era um cantor, Sei. um cantor mais sério e tal. Aí vocês faziam muito teatrozão. E aí, quando a gente começou a sair na rua, o programa começou a fazer um certo sucesso, saía na rua, o pessoal falava, ô, os trapalhão aí, ô, os trapalhão. E o Renato falou, vamos ficar com o nome dos Trapalhões. Todo mundo que vê a gente chama a gente de Trapalhão. Trapalhão. Aí, só que não eram os Adoráveis Trapalhões. Ficou os Trapalhões. Aí Cara, que sabe um deu- cara que eu achava magnífico? Todas as participações, eu achava. Eu esqueci, falhou o nome dele agora na memória. Ele falava, nojento! Como é que era o nome dele? Nojento. Tião Macalé. Tião Macalé, mano. Não, Ele cara... era muito bom. Sabe por que ele, Nojento! sabe por que ele fazia isso? Era mesmo, é verdade. Você sabe por que ele fazia isso? Nojento. Porque ele não decorava nada, ele esquecia. Aí ele bateu nojento. Aí chegava na hora da... Você presta atenção que ele dava uma paradinha. Quando chegava na hora dele falar, a gente olhava para ele e ele fazia... Ih, nojento. Era muito... Ele esquecia a fala. Era muito- Cara. Ele olhava para um pro outro e falava... Ih, Nojento, cara. Nojento. E era magnífico. Que louco, Era o cara né, do cara? Renato, gente. Ah, era muito engraçado ele fazendo Aí aquilo. quando vocês estavam fazendo sucesso, aí surgiu... Você pega os convites. erros dos Trapalhões que você vai ver ele fazendo... Não, vejo os erros. Ele dele. fazendo muito isso aí. Você sabe, Eda, que além de um dos maiores humoristas de todos os tempos no Brasil, você é o maior escada de todos os tempos. Você é o maior escada de todos os tempos. Que a galera tem que entender que é a importância É disso. importante. É Seguinte, absurdo. Por exemplo, Sei lá. eu vou, só pra vocês entenderem como é que funciona o lance da escada. Eu e o Mosca, né? Eu faço a escada pro Mosca, o Mosca faz a escada pra mim e nós levamos desse jeito. Tem dia que eu tô sem ideia nenhuma, e eu sei que ele é engraçado. No olhar dele também eu já sei. Às vezes ele pega na minha rola, eu sei que é a hora de... que ele gosta de pegar na minha rola, Eu bastante. aprendi com a mãe dele. A mãe dele tinha uma técnica. Para de falar da mãe dele. Você A mãe dele está muito ligado na mãe dele. Mas é porque é algo orgânico. Sabe quando é orgânico? É o- Ele é igual o hormônio. Tião Macalé. Ah. Quando ele esquece o texto, É aí ele fala, nojento. tua mãe. Tua mãe. A mãe é o... É quando ele esquece o texto. É universal. É universal. Porque você pega. É igual dizer assim, o cara fala, e teu pai que é cachaceiro? Pega no ego. Que isso, Todo rapaz. pai é cachaceiro. Tá É, errado. eu acho que é. Toma um cálculozinho. Agora, o que eu quero saber, porque foi uma coisa que marcou a minha infância, eu não posso dizer a infância toda, até porque eu tive esse televisão lá em casa muito depois, assim. Eu não sei se vocês lembram. Eu sei desse caso, sabe por quê? Não tem televisão. Eu estou fazendo um show lá que chama Abracadabra. Eu trabalho lá de... O velho trabalha muito. Do trabalhador. Eu trabalho de quinta a domingo, lá direto. E tem pessoas que vão tirar foto comigo, eles me abraçam chorando e tal. Eu falo, mas que isso? Rapaz, você não acredita. Eu andava 5 quilômetros para ver numa TV a bateria, que ficava numa bateria do trator, para a gente ver o programa de vocês. Olha. Outros falam, eu me lembro que era o único programa que sentavam as famílias para assistir. A gente e tinha tal. naquela Isso época que você isso tentava que ele está assistir falando pela tem muita janela, lógica. Pela janela. E quando minha tia não gostava, ela fechava a janela. Ela tava no dia. Era Cara, televizinho. ninguém vai assistir nada aqui, não. E trancava a janela. É porque eu sou um cara bonito e parece que eu sou jovem. Mas eu vivi isso. Na minha casa não E tinha... ele tá sem maquiagem, hein? É igual a mãe dele. Aí o que acontece? Por um momento,
Não tinha eletricidade lá em casa. Foi ter eletricidade lá em casa que eu tinha 7 para 8 anos, assim. E eu consigo me lembrar, cara, quando dizia que ia passar os filmes dos Trapalhões, né? Acabou. Os meninos, porque menino naquela época só era pra fazer favor, buscar garrafa de leite, dar recado. Eu já passei por isso. Vai buscar recado e não vai passar os Trapalhões. Nós voltava pra ver. Meu apelido quando eu era criança era Rali. Rali. Ralim? É Rali. Rali por quê? Porque ele falava, Rali, busque água, Rali, busque café, Rali. Você é palavreado bem, como é que tem aquele dicionário nordestino? Palavreado nordestino. Então, tipo assim, marcou muito. Como que vocês saíram desse... O primeiro convite pra fazer um filme, como que foi? Qual foi o primeiro filme que vocês gravaram assim? Olha, o primeiro filme foi bem difícil. Eu conheci um cara que chamava Átila Iório. Era um cara que fez Vidas Secas, Assalto ao Empregador, um cara que tinha prêmio na Alemanha. E ele era o cara do cinema, era ele. E eu falava para ele assim, ô Átila, a gente tinha tanta vontade de fazer um filme e tal. Ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou te levar no irmão de... Sabe quem é o Chacrinha, né? Sim. Vou te levar no irmão de Chacrinha, que é o grande produtor de cinema. E aí, quando eu cheguei lá com o Átila, a gente foi recebido com as honras da casa. Era o Átila Iório, era o astro do cinema, cara que tinha feito Vidas Secas, que concorreu em Cannes e tal. Quando chegou o Átila lá, foi um escândalo. Aí o Átila me levou, estava o Java sentado, Dedé, senta aí e tal. Aí eu falei, o que você quer, Átila? O que manda? Ele falou, não, estou aqui com o Dedé faz uma dupla com o Didi, que é o Renato Aragão, e Dedé Santana. Você já viu? Ele falou, antes do programa do meu irmão, eu já vi eles trabalhando, são bem legais os dois e tal. Falei, pois eles querem fazer uma comédia. Falei, comédia como? É uma comédia igual fazia Oscarito, grande. Tá louco, está maluco. Nós estamos na era do cinema novo. Já estamos nos últimos filmes preto e branco. Agora está entrando, não, Átila, você está maluco e tal. E eu saí de lá, rapaz, acabado. Arrasado. Arrasado. Um sonho, né? Um sonho, né? Aí o Átila falou, você desistiu? Eu falei, fazer o quê? Ele falou, eu não desisti, vamos voltar aqui. Voltamos lá de novo, falamos com ele, porra, Átila, de novo, cara, eu já falei para você. Que não vai dar certo. Terceira vez ele não recebeu, quarta vez ele não recebeu, deixou a gente esperando. Acho que na quinta ou sexta vez, porque toda semana o Átila falava, vamos lá, vamos ser o pentelho dele, vamos lá. Aí, em semana, a secretária era Jarbas Barbosa, falou assim, olha, o seu Jarbas falou que quer almoçar com vocês, o Átila falou, tá vendo? Te falei. Aí o Jarbas sentou, fui almoçar com ele, era um restaurante que chamava Espaguetilândia, ali na Cinelândia, no Rio. Sentamos, ele falou, vem cá, como é que é esse filme que vocês querem fazer? Eu falei, não, é que o Renato escreveu uma historinha aí e tal, e é assim, assim, assim. Ele falou, vem cá, eu vou fazer uma coisa com vocês. Não faz mais filme preto e branco no Brasil. Acabou. Ninguém faz mais filme preto e branco. Eu estou fazendo agora o Chica da Silva, uma grande produção colorida e tal. Se vocês toparem fazer um filme preto e branco, eu faço o filme com vocês. Colorido. Preto e branco. Preto e branco. Porque eu tenho muito... Antigamente, o filme era negativo, eram umas latas que pareciam aqui. O filme era dessa largura. E ele comprou muito em estoque e ia ter que jogar fora. Ele falou, então eu posso gastar esse negativo com vocês, eu só vou depender do Chacrinha. Como Chacrinha? Eu vou falar como quem patrocina ele é a Casas da Banha. Eu vou falar com ele, Casas da Banha era o grande supermercado da época. Eu vou falar com ele, quem sabe eles topam botar o dinheiro e tal. Falou, tá bom, tá. Aí foi lá no Chacrinha, o Chacrinha falou, eu arrumo a grana. Legal. Mas eu quero trabalhar no filme. Pô, melhor ainda, né? Melhor ainda, imagine. Eu quero trabalhar no filme. Já deu um up. E aí já deu. E aí o Renato mudou o roteiro um pouco, nós fizemos 2 caras que iam ajudar um cantor para ganhar um concurso de música que começava no programa de Chacrinha. O Renato inventou essa história aí. E começamos... aí nós começamos a filmar, o Chacrinha ligava para... Não, o Jarbas ligava lá e falava assim, olha, o Chacrinha mandou botar mais não sei quem.
Falei, puta que pariu, tem que botar mais um cantor no filme. Adicional. Era mais um cachê? Era mais, não, era mais um cantor que ele cantava no programa dele. Olha, o Chacrinha prometeu botar o Vanderlei Cardoso no filme, tem que Pra botar. divulgar. Aí tinha que botar. Aí mandou botar não sei quem, tinha que botar. No final, o filme de música do Curitiba Ficou tipo chamava musical. Ficou meio musical. Aí o filme tinha um outro título que eu não me lembro, e os Beatles estouraram na Inglaterra, que era o Iê, Iê, Iê. Estouraram na Inglaterra, tá? Cinema lotado. Ele falou, vamos dar um filme para a onda do Iê, Iê, Iê. Vocês estão na onda do Iê, Iê. E abriu o filme com Simonal cantando. Wilson Simonal. Wilson Eu era Simonal. neném, não tinha talco, não. E começava... Rapaz, estourou a bilheteria do Em Brasil preto e inteiro. branco ainda. Em preto e branco. Você Acho que foi o último filme nacional feito em preto e Você branco. sabe que essa história que você falou, cara, que você levou não, me remete muito, você deve conhecer, porque você é um cara muito culto, inteligente. Cantinflas. Cara, não acredito que você está falando isso. Cantinflas, Mário Moreno. Não acredito que você está falando Sou muito fã do Cantinflas. Você é fã do Sim, Cantinho? eu tenho camiseta, eu tenho um livro, eu tenho Eu um filme. sou fã, eu tenho a coleção completa de filme dele. É o comediante que mais eu adoro na minha vida. Sempre gostei e assistia tudo dele, era o Cantinflas. Cantinho. Você sabe E tem uma grande mágoa, porque a gente estava para fazer um filme com ele. Eu não acreditava, falei, não é possível. Eu vou ver o Cantinflas de perto, cara, eu não E acreditava. atuar com ele. E aí nós fomos gravar um CD lá em Nova York e o Cantinflas estava lá. Aí ele falou que iria jantar com a gente. Que legal. Aí nós ficamos todos... Eu falei, na hora que eu ver esse cara, eu vou chorar, cara. Eu não vou aguentar olhar ele, que eu sou fã do Cantinflas. E aí, no dia, ele mandou uma corbele para a gente de flores, Não, bota aqui do lado. dizendo que não poderia ir no jantar. Nossa. Que ele estava com um problema no México. Que ele é mexicano. Ele é né? mexicano. O nome dele é Mário Moreno. Mário Moreno. Mário E ele Moreno. só gravava no E México. porque a Não vida, gravava em outro lugar? só no mesmo. Eu só gravava Que a no México. vida dele é muito parecida com a minha. E ele, tu falou uma parada muito interessante. E ele fez 2 filmes nos Estados Unidos que arrebentou. Foi o Pepe A volta, e a Volta ao Mundo Mundo em 80 em 80 dias. dias. Ele conhece Cantinflas. Porque essa mesmo. história é muito magnífica, porque é o seguinte, o Cantinflas ele era muito estourado, É. ele era muito famoso. Tanto que o Chaves, X-Espírito, ele era muito fã do Cantinflas. Do Cantinflas. Só pra você ter noção do tamanho que era o Cantinflas. Ele era um cara que falava, se eu estou aqui porque não estou, porque se eu estivesse lá, não estaria aqui. E o- Se você está delante de mim, é porque eu estou delante de você. Ele fala Se assim, você não estivesse aqui, é porque eu não estaria aqui. Porque se você está aí, é porque eu estou aqui. Ai, homem, caramba, que coisa... Era toda assim. Não, se o cara Mosca era tirar o demais. bigode aqui, que o Cantinflas só tinha as Ele tinha pontinhas, 2 né? bigodinhos aqui, Se você tirar, fica o uma Cantinflas. barbinha, né? É, só Ele usava um trapo de o trapo igual o Chaves. trapo Me dá aí, pendurado. Pessoal Bárbara. Usava um trapo pendurado que ele Eu dizia tirar, que era eu o vou tirar. paletó dele. E ele começou em circo também. Então, é uma história muito engraçada, porque assim, ó, os caras queriam fazer a volta ao mundo em 80 dias. E o que acontece? Eles queriam colocar Essa só estrela. garotada tem que conhecer quem é Cantinho. É difícil. Porque os comediantes da geração de hoje, né, que fazem o que nós fazemos eu e o Mosca, eles gostam dos comediantes americanos, esses paspalhão. O Cantinflas era um cara que ele ficou tão gigante na América Latina Ficou. que ele expandiu pra fora. E aí os caras Exatamente. queriam fazer o filme A Volta ao Mundo em 80 dias. Quem que eles queriam colocar? Mary Monroe, Elvis Presley. O cara vendeu um projeto gigantesco com os maiores astros de Hollywood na época. É verdade. E ninguém aceitou fazer o filme. Ninguém aceitou. Ninguém tinha agenda. Elvis não tinha. Mary Monroe não tinha. Marlon Brando não tinha agenda. E não gostaram da ideia. Pegaram o David Nível, que era um inglês. Exatamente. E aí o que acontece? O cara fez. Igual o história que você contou, Dedé. O cara pegou o projeto e falou o seguinte: você tem 60 dias para me apresentar o elenco. E o tempo foi passando, o cara não achava o esse elenco, não mesmo, achava o é elenco, esse. não achava o elenco. É isso Aí, mesmo, faltava 5 dias para ele apresentar o elenco. E ele não conseguia ninguém. Daí, aí ele tava num restaurante e falou: cara, tenta falar com o Mário Moreno, que é o comediante mais famoso da É América porque ele Latina. ficou atrás dele, né? Querendo falar com ele, não E ele- conseguia. E aí ele foi até o México para falar com o Mário Moreno. Aí chegou e Foi. falou: tô com um filme aqui escrito.
Gostaria que o senhor lesse, parará, volta o mundo em 80 dias, tarará. Daí ele falou, deixa aí. Aí o cara deixou o roteiro, ele não O leu. roteiro lá. Não leu. Aí o cara foi mais 2, 3 vezes, ele não leu. Ele falou, cara, eu não quero fazer. Ele não queria fazer. Eu não vou fazer. Pô, era o sonho de todo mundo fazer Hollywood, Eu estar em não vou Hollywood fazer. Eu filmando. só gravo no México. E ele não queria, eu só faço filme no Eu México. só gravo se for Era no México. o M. Delgado, o diretor dele. Ele só fazia filme com o M. Delgado, que era o Aí, diretor dele. ele tava num restaurante... Olha como é que é as coisas do mundo. Ele tava num restaurante desesperado, conversando com os caras. Cara, eu não consegui, o Mário Moreno, não consegui. Aí tinha um cara do lado e falou, posso ver o roteiro? Um velhinho. Um velhinho. Posso ver o Um roteiro? velhinho do lado. Aí ele falou, pode. Aí o cara pegou o roteiro e falou... Escreveu no roteiro, ó. Por favor, leia esse roteiro que eu acho magnífico. Do seu grande fã, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Era aí. Aí o Chaplin mandou Charlie pra Chaplin, ele. Carlitos. O Chaplin mandou pra ele. Mandou Quando pra ele- ele. Quando ele pegou. Ele escrito, só leu porque o Charlie Chaplin Ele mandou mandou. isso pra do ele. seu grande fã, Charlie Chaplin. E ele era fã do Charlie Chaplin. Que loucura. E ele aceitou gravar. E aí o detalhe, gravaram a Volta ao Mundo em 80 dias todo no México, que ele exigiu gravar no México. E aí concorreu ao Globo de Ouro. Quem tá concorrendo ao Globo de Ouro? Cantinflas e Marlon Brando. Que não aceitou. Só que o Marlon Brando tava concorrendo por outro filme. E o Marlon Brando bonitão. O Marlon Brando é tipo o Brad Pitt e você concorrendo. Era isso. Era Cantinflas era você e o Marlon Brando seria o Brad Pitt de hoje. E o Cantinflas ganha o Globo de Ouro do Globo de Ouro. Marlon Brando. E sabe o que ele fez com o dinheiro todo? Que ele tinha um percentual no filme. Ele abriu a Casa dos Artistas no México. Sim, para ajudar os Ele artistas. montou todos os artistas Que tinha, mais eu lembro. velhos, que não tinha mais recurso, não tinham onde morar, mora nesse retiro dos artistas, que chama Casa dos Artistas, legal. no México, que é sustentado por ele até hoje. Caramba, a marca Ainda é dele, sustentado. Ele já faleceu e é sustentado por ele até hoje. Eu assisti alguns filmes do Esse Cantinflas. dinheiro todo foi para a Casa dos Artistas. Ele acolheu os velhos atores, como tem no Rio. Tem Isso um é retiro dos referência de artistas. comédia, Isso é irmão. Não é, ai, boy, uhul. Não tem que entender o que tá acontecendo Mas, lá. ó. Você era o mais bonito dos Trapalhões, Dedé. É que os quatro eram tão feios que era o melhor. Você era o mais igual bonito. aqui, é igual aqui, o senhor pode ver. Os caras porque eu eram já muito famei. feios, rapaz. Eu também era Aqui, feio, ó. mas era o melhor. Não, mas você era o que destoava ali. Você... Era bonitão. O Dedé era o né? mais bonito dos... Mano, Mussum era no Mé. Zacarias usava peruca. Didi um cabeção. Sobrava o Dedé, que era o limpinho. Dedé era o Você vai limpinho. preso, hein? Para com Não, esse negócio não de vai. cabeção, esse negócio. Meu público sabe que É minha raiz, vida nós é raiz. Nós Cabecinha de bater bife, essa coisa não pode Cabeça... falar. Não, mas a minha Não é. fala. Eu rasguei mamãe. Eu rasguei mamãe, ó. Você não também- pode falar essas coisas. Rasguei. O médico, quando tirou o celular, falou: Eita, gota serena. Gota Só o espelho pra ver se serena. ela tava respirando. Pelo contrário de sua mãe. É, exatamente. Pelo contrário, sua Coisa mãe me cagou. inédita, tem eu bebendo aí. Coisa inédita. Não, É fica em coisa paz. inédita. Cara, isso Mas que é tudo é ineta. Falar do Cantinflas. Quantos comediantes que vai assistir nós aqui conhecem o Cantinflas, Mário Moreno? A vergonha maior é que a maioria dos nossos comediantes não conhece o maior comediante brasileiro que teve. Imitado por todo mundo, imitado pelo Renato, imitado pelo Dedé, imitado... Eu não sou comediante, sou escada, mas imitado por vários... que é o Oscarito. Tem um filme que chama Assim Era Atlântida, eu recomendo para vocês. Pega esse filme, deve ter na internet. Assim Era, que conta a história do Oscarito, que foi o maior comediante do Brasil. Eu Todos vou os notar. É comediantes filme ou documentário? Eu adoro isso. deve ter. Assim Era Atlântida. Eu vou Porque notar. você vê o Ali cara é a fazendo história do cinema nacional, E o humor. a história, quem está estudando teatro, cinema, tinha que ver esse filme, que ali tem uns grandes atos, Galã também, chama É porque a Assim Era molecada vê os Atlântida. caras fazendo um action hoje, uma piada, um negócio, acha que é de agora. Irmão, tinha Não. cara fazendo isso na década de Dedé, 40. como que você vê a comédia hoje em dia? Porque nós somos comediantes e a gente se espelha muito Eu em acho vocês. que vocês estão amarrados, porque o politicamente correto amordaçou vocês, novos comediantes. Vocês não têm para onde correr. Como é que vocês vão fazer? Não pode falar isso. Você já imaginou eu num filme, eu falando, macaco tá aí, Musaituba, macaco é tua. Ah, não dá. Um filme que eu procurava o macaco. Cadê o macaco? Cadê o macaco? Que eu você tava falando macaco da tá aí, coisa o do Mussu carro, tá aí. você Eu falava, tava-
gostou, mas... Você tava falando da coisa do carro. Do carro, é. E aí fazia o duplo sentido. Tinha isso. Aí Mas você entende que hoje em dia. Eu falava pro Mussum em cena, cala a boca, negão, ele negão é teu passado. Você entende Hoje que hoje em dia é a pode. forma como a galera interpreta o que você tá falando. Porque se você pega ali, você fala, caralho, o macaco do carro, você tá falando. Tô falando de moço. Aí a galera vai jogar isso. Isso vai jogar Hoje- contra você. hoje- Mas, então, mas é aquela coisa. Nós somos... Rapaz Alegre, que ele me chamava. Rapaz Alegre. Dedé Isso, Camufla, Rapaz Dedé, Alegre. Rapaz Alegre. Rapaz Nossa, alegre, rapaz alegre. rapaz. Era um humor assim que quem viveu. Você é. Era uma brincadeira de Você- palhaço. gera- Eu me orgulho. Ele viu? escamoteia. Eu vou Ele dizer, escamoteia. escamoteia. Vou dizer uma verdade. Eu me orgulho que eu levei humor circense para televisão. Amém. Que eu levei o humor do palhaço de circo. Isso é próprio do palhaço de circo. Hoje eles estão prendendo o palhaço de circo. Estou te falando sério. Sim. Eu tenho um circo lá em Minas Gerais e prenderam o meu palhaço outro dia, fui chamar na delegacia, que puxou um revolvão desse tamanho, de madeira. Revólver de madeira. né? Prenderam um palhaço. Chamaram ele... que coisa séria, né? Prendeu, é uma Ele novidade. tava caracterizado? Prenderam. Tá no picadeiro, velho. O cara tá No fazendo uma peça. picadeiro, foi chamado na delegacia porque mostrou um revólver desse tamanho no picadeiro. Ele nunca mais pôde usar. Mano, nós estamos. Cara, eu sou da época que os circos tinham animal, cara. Tinha girafa, não, tinha elefante, tinha leão. Tinha... Aí tem muito. Eu achei até legal isso tirar, porque tinha muito circo que maltratava. Era, Não é que maltratava, Não é que maltratava, o circo vivia com muita dificuldade. Era um da mãe dele, ganhava mais dinheiro que ele ficava na jaulinha lá. Né? Ele ficava na jaulinha. Ele ficou 5 meses na jaula que o povo não sabia se era gente ou se era bicho. Aí, E aí deixava ele, alimentava ele com uma vara. Só ficava alimentando ele com uma vara. Ele... A mesma vara que a mãe dele usava. Peraí, calma. Calma, Dedé. Calma, Dedé. Mas assim, vocês eram da geração de ferro que a gente fala. Quantos domingos assim a gente não esperava pra assistir? Rapaz, né? nós somos da época que a gente gravava. Hoje tem negócio, você só pode gravar 6 horas. Hoje é uma puta, eu chupo pica. A gente hoje. chegava lá 9 horas da manhã, E não tinha saía hora às pra sair. 4, 5 da manhã, Mas é o que nós fizemos. 2, 3 dias seguidos. Tem que. Cara, é trampo, Não era cara. brincadeira. O que nós fizemos aqui, ó. Sabe ontem. quantos filmes nós fazíamos por ano? 2 filmes por ano. É muita coisa. Não era É muita brincadeira, coisa. não, cara. É muita Era coisa. shows comercial, filme, televisão. Eu decorava sei lá quanto por dia. Hoje eu não consigo decorar mais Quando eu nada. lembro dos Já gastou a mente todinha. Aqui agora eu lembrei de negócio. Eu peguei. Captei. Esse é os bordão do lugar, né? Captei a vossa mensagem, adorável mestre. Eu adorava Esse isso. cara era demais. né? Captei a nossa mensagem. Tu lembra de uma cena dos Trapalhões? Eu não sei o que Qual diacho delas? aconteceu. Vamos ver se eu lembro. É do filme. Vamos ver Cara, se eu isso lembro. agora eu me lembrei isso. Que eu não sei onde é que ele estava saindo. É. E do nada eles apareciam dentro de uma privada. E chegava um cara e eu me baixava uma lembro. calça. E ele vinha descendo. Eu só me lembro disso. Era o Zacaria que estava na privada. Era um negócio assim, Isso, cara. eu não me lembro o nome do filme. Eu mas lembro que era disso. moleque e eu ficava olhando assim. Pô, e pra gente era incrível. Ele com a cara dentro da privada, Era. o cara baixava, sentava Era isso aí, mano, pra mim. e ele outra- dentro da privada. E pra mim, a fotografia que marca é que eles gravavam nos lençóis na Maranhense, não sei se era no. E com jipão. E ele ficava jogando com carro, assim, eu me lembro. que ele Esse pegava aí um carro. era... Esse aí tava o Sandy Júnior. Era do Sandy Júnior que eu assisti. Tava o Tony eu era Ramos. apaixonado da dupla. Cara, você via, você era apaixonado no Júnior, velho. Sandy Júnior tava... O Júnior era o do cabelão, Isso foi não era? feito no Ceará, viu? Não, era O Júnior era o que chupava. Foi feito no Ah, Ceará. então era nele mesmo que eu era apaixonado. Nossa, eu adorava o Júnior. Dedé, você tem alguma. Tanta coisa. Se você rapaz. pudesse voltar no passado. Eu não sei se você sabe, eu dirigi vários filmes nossos, né? Sim, 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 Eu sim. dirigi vários. Você dirigia, E se você atuava, você escrevia e o Didi ficava com dinheiro. Não é bem assim. Nada. A gente sabe o que foi. Aqui acontece a mesma coisa. Isso. Ah! Ele tá falando dele, não é de A alguém. carapuça, É a você mesma viu? coisa. Esse pandeiro aqui, ele falou, moço, o pandeiro vai ser uma herança sua. Ó. Eu digo, e a mesa? Ele disse, aí é de mamãe. Eu escrevo, eu produzo, eu faço os carai e eu ganho dinheiro. E eu não faço nada. Você Aí não- ele disse, quando acabar o programa, aí eu vou levar esse cacto. Ele disse que dá uns frutos doces que faz suco, é mesmo, verdade? Não sei. Eu não Dá essa vez, conheço. por favor, cabeça.
Ele disse que aqui é laranja, é verdade que isso aqui é laranja? Eu acho que não. Não, mas ele disse que é. Se você botar no cu, vai fazer o mesmo efeito da laranja. Se você sentar em cima dele, ela vai escovar. Você vai entrar e vai sair, vai ser magnífico. Que é a prática da família A dele, prática que vem da da avó, da mãe. Vamos parar com essa briga. Exato. Os filmes seus que Mas você é- dirigiu, os filmes que você dirigiu. Olha, já me perguntaram uma vez qual o filme que eu mais gostei. É meio difícil você falar, porque filme é como filho nosso. Então você não vai dizer que esse filho é mais bonito que o outro. Agora, dos que eu dirigi, o que eu mais gostei mesmo foi A Filha dos Trapalhões. A filha. Tinha um bebezinho, Que cara, tem era esse- magnífico. Que daí E não era ribonde. Não era rebelde. Tinha um bebezinho, É não era verdade. ribonde. Foi vocês que não era Não rival. era Cara, eu ribonde. me lembro que você morava numa casinha de madeira e aí Madeira. chegava o bebê. Pô, aquele filme Que eu magnífico. lembro. Aquela casinha de madeira teve história, viu? Caramba, Porque eu cara. fiz o roteiro e depois chamei o Arnon Rodrigues e falei, Arnon Rodrigues, eu estou com um grande problema. Ele falou, qual é? Onde moram os Trapalhões? Ele falou, cara, sabe que eu nunca pensei nisso? Onde que num filme vai morar os Trapalhões? Falei, eu não sei, numa favela? Não, não é legal. É numa vila? Não, não é legal. Um dia me liga, 1h da manhã, o Arnon Rodrigues. Ô, Dedé, tudo bem? Falei, tudo bem. Tá dormindo? Falei, não, rapaz, eu durmo tarde e tal. Vou passar aí com um carro para te pegar. Falei, por quê? Achei onde moram os Trapalhões. Você está brincando? Ah, então vem aqui. Eu morava em Jacarepaguá, ele foi lá, me pegou e pegou a estrada velha de Jacarepaguá, que vai sair na Barra. Aí ele parou no meio do mato e falou, os Trapalhões moram aqui. Eu falei, aqui é onde? Ele falou, olha dentro da lagoa. Quando eu olhei na lagoa, tinha uma casa no meio da lagoa. Uma casa flutuante. Com fio de telefone e tudo. E eu me lembro Eu que falei, caramba, você tem razão. No outro dia eu estava lá, 7h da manhã, com a produção. Falei, eu quero uma casa igual essa aí, mas que para mover, porque eu preciso tirar a parede para filmar. E a produção fez uma casa igualzinha, só que as paredes saíam, móveis, encaixava. Eu lembro pra tal. que daí até o Didi vai pra cidade pra atrás de uma mulher pra cada um, né? No filme, né? É. Vai atrás de uma noiva pra cada um. Esse filme é muito Esse aí é o engraçado. casamento dos lembrei agora, tu Trapalhões. falou um negócio que a gente fez, apoiou muito, graças aos Trapalhões. Muito obrigado pela essa quê? surra. Porque eles eram muito quebrados, né? E eles acordavam de manhã e não tinham onde coar café. E lá no Nordeste não se coa café. Não. Onde que o Didi coou o café? Mamãe coa. Não, coa. Mamãe balança. É. Aí, ó, o pó tá lá embaixo. A mãe de Ceará fazia isso aqui, Charlie, ó. Ela pegava, fazia o café tipo 7h, aí eu esperava o café assentar, né? Nós chegava às 7h30. É assim. Aí ela. Aí, Não, sério, é assim mas aí mesmo. eu falo, só que ela não sabia. Ela não coa o café, porque eles dizem que é frescura. Então o pó tá. Quando o pó assentava. aí eu quando falo, o pó assenta- Vou tomar café. A mãe disse, quer tomar um cafezinho? Eu acho que ainda tem. Ela sonhava, eu digo, Ai, meu meia hora eu esperando o café assentar. assentar. Aí o Didi fez isso no Tô filme. falando do Ceará. Vocês pegaram Fez. uma meia e Uma coaram meia. o café. Ele Eu coou falei, o café na meia. É isso. captei! Captei a vossa mensagem. Captei a vossa Amado mensagem. mestre. Mano, nós coamos o café na meia do meu pai. Eita, absurda Agora da deixa eu te besta. contar O uma café é história. gostoso, assim. Uma história lá do Ceará. A primeira vez que eu fui na casa dos pais do Renato, Uhum. eles queriam muito me conhecer. O Renato me levou lá e tal. Mas gente muito boa. O pai dele era professor, foi dono de escola e É tal. o doutor Renato. É. E aí eu cheguei lá, ele falou, nós vamos dormir aqui. Eu entrei no quarto, não tinha nada. Eu falei, vamos dormir aonde? Ele falou, peraí. Aí foi lá, pegou uma rede, E arrumou, o senhor tinha botou dormido numa na rede? rede. E eu falei, e a gente dorme aonde? Ele falou, na rede. Eu falei, na rede? Ele falou, é. Eu falei, tá bom, vou dormir na rede. Aí chegou de noite, ele deitou, ele dorme logo, dormiu, e eu fiquei na rede, eu não me ajeitava, rapaz. Não tem jeito. Eu caía, Agora- eu ficava aqui, era muito para cima, eu ia mais para baixo, Não eu dormia. vinha para o meio, eu tentava me cobrir. Eu falei, caramba, como é que dorme em rede, né? Agora você imagina Aí trepar na rede de pé. Você fuder em pé na rede. Aí acordou, o Renato acorda de manhã e olhou, não me viu. Aí ele falou, Dedé, ele me chamava de... Eu não vou falar, que vocês vão descobrir o apelido. Uhum. Ele falou, Dedé, ele olhou,
Eu estava no chão, eu estendi a rede no chão. Fez um colchãozinho. E quando saiu o filme a respeito seu, um filme sobre você, quando que sai? Tá para sair. Já. Sério? Que legal. Eu acho que o ano que vem eu vou completar 90 anos, eu quero lançar o filme com 90 anos. Se precisar de figurante, nós vamos. É. Se precisar de Eu figurante. consigo fazer você naquela época. Você É igualzinho, você é bonito igual era naquela época. Com esse nariz fino aí não dá. Não, você pô. é. Meu nariz é fino. nariz. Tem um nariz chato, rapaz. Você tá enxergando bem, Sou Dedé? filho de negona, rapaz. Você tá enxergando Olha bem? eu aqui, eu sou Cara, Dedé. nariz fino. Então, próximo ano sai teu filme, se Deus quiser. Próximo ano sai teu Você filme. tá mais pro Dedé, assim, narizinho mais coisa. Com 89. né? É... Mas o bom do moço Não, com 89 não. Ele tá parecendo um senhor com 89. Se É Vitinho pra... já gastou, Cala a né? boca, Então, eu vou pô. ficar É quieto. pra fazer o Dedé mais novo. Ele escamou. Não, cara. a parte que escamoteia, tu faz. Você falou assim, escada do Brasil, né? A maior, o maior. Você se, assim, olhou em alguma pessoa para falar assim, eu queria mais ou menos fazer isso, assim, teve isso, porque eu tive isso. Eu tive. Eu tive isso. Eu, no começo, eu queria ser meu tio. Para quem não sabe, meu tio Colé foi um dos grandes comediantes do Brasil. Você puxa na internet Colé, ele foi o rei do teatro de revista e tal. Era um comediante muito famoso. Era Oscarito, Grande Otelo e Colé, que era Eu era tio. muito fã. Eu olhava ele. Depois, quando eu vim para a televisão, que eu comecei em televisão, eu me espelhei muito em dois caras ali, sabe? Eu me espelhei muito num... eu não sei se você ouviu falar no Lúcio Mauro. Lúcio Mauro, sim. Tem o Lúcio Mauro, é o pai do Lúcio Mauro Filho. Eu me espelhei muito no Lúcio. O Lúcio, ele tinha um tempo certo do Ele era um escada. gênio. Era. Você sabe, o senhor chegou a conhecer, mas eu era muito fã do Espanta. Ah, sim. O Espanta, Isso. era dois caras que eu gostava muito. O Espanta, e eu sou muito fã do João Cláudio Moreno, que é um comediante do Piauí. Agora você vê a alegria que eu fiquei, né? Que um dia eu cheguei pro Lúcio Mauro e falei assim, Lúcio, pô, seu fã, cara, por isso que você me viu ali na beirada, quando ele entrava em cena, eu ficava na beirada assistindo. Falei, você não me vê sempre te vendo lá? Porque eu sou teu fã, rapaz, você tem o tempo de espera da piada do comediante certinho. Você sabe a hora de entrar, sabe a hora que tem que esperar o comediante falar, e eu fico prestando atenção em você. Eu falei, você, para mim, é a maior escada do Brasil. Ele virou para mim e falou, não, a maior escada do Brasil não sou eu, é você. Eu falei, eu? Ele falou, você, porque eu faço escada para um comediante, você faz para 3. Sim. Caramba. Sim. E quando você fala com o Mussu, você fala de um jeito, com o Zacarias de outro, e com o Renato você tem uma maneira bem diferente de falar dos outros dois. Sim. E daí eu comecei a prestar atenção e vi que era assim. Porque se eu fizesse a piada com o Renato de um jeito e do mesmo jeito eu fosse fazer com o Mussu, ela não colava. Mas você sabe que é uma coisa Tinha que ter uma diferença. A E gente- o outro, sabe quem é que eu via? Jorge Dória. Esse jeito que eu tinha de falar nos Trapalhões era do Jorge Dória. O Jorge Dória falava assim, ô, meu filho, eu te falei, meu filho, aquilo. Dava uma- Eu falei para você. Tá? Esse tempo era do Jorge Dória. Você sabe que eu, quando criança, eu assistindo, eu ficava muito, de verdade, chateado Não. quando os outros não se davam bem. Me incomodava sempre quem se dava bem era o Didi. Era, Me sempre. incomodava. Me incomodava de verdade. É, muita gente me Me fala isso. incomodava, porque, tipo assim, ó, engraçado. eu assistia. Fala pelo menos. Puro menos. Puro menos. Quando eu assisti aquele desenho do Papalégua e o Coiote, cara, eu doido que o Coiote pelo menos pegasse o Papalégua uma vez. O Frajola tinha que pegar o Piu-Piu uma vez. Aí, nos Trapalhões, de vez em E quando... criança tem muito isso. Cara, eu falava, por que os outros não ganham? Só Só- quem ganha é um. Ficava puto, mas eu cara. acho que eles queriam causar esse sentimento em tu. Acho que é isso. Acho que a galera queria irritar, assim. Eu me lembro de cada uma. Tu lembra do filme que era com eles e tinha o Sérgio Malandro? Tu lembra? Não Com consigo. o Renato. Com o Renato. Ah, foi que a o... Xuxa se apaixonava por ele. Esse filme eu não tava. Não, esse é a Lua de não. Cristal. Mas era ele? É porque eu me confundi. Não, Lua Não, de Cristal não, é o filme da Xuxa com o Sérgio Malandro, que ela é o Foi chamado Lua de príncipe da Cristal. Xuxa. Que- Você tá falando é o Papangu. Não, é o príncipe, é a Lua de com o Cristal. Renato. Ela tá Se falando. isso não for uma piada pronta, repete pra mim, Ceará. Não, o Sérgio Malandro era bonitão na época. Não, repete É. pra mim. Lua de Cristal, o Sérgio Malandro é o príncipe da Xuxa.
Pior que era mesmo. Se apaixonava. Eu era Gru, doido. gru. Alguns dos vocês atuaram com a Xuxa. Teve algum que a Xuxa se apaixonava por um de vocês? O Didi. Era. Sim. Que eu fiquei feliz com isso. Eu não Ficou? sei por quê. Eu falava, "Oi." O Didi. É isso que não dava nos Trapalhões. Sempre era o Didi, cara. Mas é igual o Adam Sandler. O Adam Sandler pançudo, as mulheres lindas se apaixonam por Adam Sandler. Adam Sandler, queremos você aqui. Ei, estamos chegando aqui o fim do papo Agora com o Dedé você Santana. sabe que... Olha, não, eu gosto é dessa introdução, quando o cara lembra de um negócio. Captei! Amado mestre. Agora Introduz, eu Dedé. esqueci o que eu ia falar. Agora lá. Ai, você fica interrompendo. Ele interrompe interrompi foda. o senhor? Você interrompe foda, cara. O seu cara fica interrompendo. Cara. Vai gozar. Você, ei, espera eu, porra. Ele é esse cara. Você sabe que o Sérgio Malandro é um cara de um coração enorme. Não, ele tem jeito. Ele tem Rapaz, chagas? você não sabe... Sabe quem é a tua mãe? Tá? Isso, a mãe dele é vagabunda. Boa. Calma, tua Dedé. mãe. Calma, Dedé. O jogo virou, não é mesmo? Que isso? Bora, play! Porra! Bora, play. Cara, Dedé, vou bebe. mandar o bebê agora vou falar. Dedé, Seu Mas é merda. uma honra pra mãe. O Dedé xingou você, mano. Cala a boca, seu merda. Você nunca vai ver o Dedé bebendo e falando, porra. É a sua mãe, música. Você nunca vai ver. Vai. Olha, perdão, hein, querida, perdão. Essa é só a parte dele. Sim. Tira a sua parte fora, só a parte dele. Tá bom, pode ir. Olha, a gente tá chegando no final aqui nessa Rapaz. entrevista com o Dedé. Tá bom. Pô, ele Já não quer muito encheu tomar. o saco do público, né? Não, ele não é quer porque tomar a seu gente não tenta tempo. tomar o tempo. Quando É. você é uma pessoa tão Você é magnífico. orgânica. Orgânica. Não, é que ele. Bebê, Não. o que ele quis? Traduz pra mim. Ele quis falar. O que ele quis Ele falar? quis Quando falar uma que você é pessoa- bonito. É isso. Ah, tá. É que ele- Quando você sente que a pessoa vem no nosso programa e você, a Vem. presença dela dislói pra gente. Todo programa ele fala de Eloy. Dislói. Quando você dislói, Diz- você já sente. É uma coisa que não se ensina. Eu vou xingar esse cara, bicho. Tomou água da placenta. Eu vou xingar esse Da mãe cara. dele, o negócio. Ele tomou água da placenta, aí ele ficou. Como é que é? Mas Ele assim, tomou água da placenta. Quando... Não. Aí ele. é porque a gente, eu e o Ceará, a gente trabalha. Fale por você. Fale por Eu você. acho que a mãe dele, quando ele nasceu, jogou ele fora e criou a placenta. Eu acho que foi isso. Foi a... Eu adoro. Acho que Vamos foi acabar por essa Você aí. tem que vir palhaçada, mais. não foi isso, Eu acho não. que o Dedé tem que vir mais. Eu tô me sentindo empotregido hoje. O Exatamente. jogo virou. Virou, né? Tá certo, Bom, entendi. Dedé, se um dia, por acaso, você precisar do emprego, Emprego. aqui essa cadeira está vaga. Não, mas a cadeira você disse que eu posso levar quando eu for embora. A cadeira e o pé de mandar a cadeira. Um Ele brinde. falou, manda Manda a cara. cadeira, não, laranja. Você quer Bom, vamos lá no brinde. Dá um brinde aqui. Olha, muito... Ô, Um brinde, ó, é satisfação. Muito obrigado por Pô, ter a vindo aqui. satisfação foi muito Cara, eu fiquei obrigado. feliz demais, Obrigado cara. de me aturar aqui, cara. Tá louco. isso Gostei aqui foi- muito, gostei Imagina- muito. Eu queria muito fazer. Cara, entende o seguinte, será? Imagina daqui a 20 anos a gente assistindo um negócio, a gente dizendo pro neto teu, olha só quem que eu entrevistei. Eu acho que não olha- vai demorar tanto, que eu já sou. Eu tô Não, com você vai 89. viver 1500 Acho que daqui uns anos. 3, Não. 4 anos vocês já vão dizer isso. Igual Que Manhattan, você vai eu já ficar tô, igual já, Manhattan. já tô pendurando a chuteira. Dedé, já. você é igual vinho. É, Quanto mais antigo, mais o sabugo desce. Né? é mesmo? Tem... A rolha não é o sabugo que vai. Não, não é. Eu acho que é a rolha. É. Isso, eu sou igual a vinho. Sei Quanto lá. mais. Cara, mas a gente falou de humoristas Quanto mais aqui, você vê avinagrado- as referências como que é ligado. Rapaz, mas eu vou te falar agora o que eu acho dos Trapalhões. Eu acho que o Zacarias era o grande ator do O Zacarias era muito engraçado. Zacarias era um ator assim, fora de série, porque ele não era nada daquilo. Ele era um cara de uma voz bonita, ele foi radiator, fez Bancário, fez né? Ele é novela. bancário, né? E ele chegou a ganhar um prêmio que chamava Molière, que é um prêmio dificílimo de ganhar. Ele ganhou fazendo teatro. O Mussu, para mim, era o grande comediante do grupo. Porque a piada, vocês sabem mais do que eu, a piada Não, ela jamais. ela tem um tempo. Jamais. A piada tem um tempo. E o Mussu, ele dizia piada no tempo, Ele fora tinha do um time, tempo. Qualquer jeito que ele dissesse, a piada havia. O Mussu realmente era muito engraçado. Até se ele estivesse aqui conversando, vocês estavam morrendo de rir. Tá louco. E Dedé e Didi são dois palhaços de circo. Licença. A gente sabe como jogar a piada. Sim. Por exemplo, se eu jogar a piada aqui de um jeito, vocês não vão rir.
Você jogar a mesma piada com os truques do palhaço, aí você dá risada. Então, acho que o grupo era isso, né? E aí cada um, como você disse no começo, eu tenho 89, mas a cabeça está lá. Você disse no começo, cada um de um estado, né? Que era cada um de um estado, né? Eu era considerado mais o galã paulista, Sim. aquele cara tal, né? Que eu sempre O tava com a mulher Renato bonita, né? Cearense, Você sempre tava com a mulher O bonita. né? Zacarias, o Era, tinha o cabelo mineirinho bonitão, de né? Sete Preto, Lagoas, o Mussu, o jeito do carioca mesmo, né? É, que era o malandro carioca. Isso, o malandrão carioca. Ele tem uma Mas ele receita era- dele viralizada, né? Ele era muito Farofa, engraçado. couve fritos. É, tá. O Arroz fritos. A cerveja dá um sambara. Cara, é incrível. tem um sketch que o Dedé tá apresentando aqui. Eu sigo a página dos Trapalhões, tudo que tem os Trapalhões eu sigo. É. E aí que o Dedé tá apresentando um programa de calouros. Calouros. E aí vai o Didi e o Zacarias. Zacarias de mulher, mano. Aquilo tem bilhões de visualizações, que é o Zacarias. Mamãe, Papai, eu quero me casar. Eu estou fazendo isso lá no meu espetáculo. Tá fazendo? Que Estou legal. fazendo, só que eu mudei um pouco, né? Eu mudei Pra não ser preso? os personagens, por exemplo. Mas pra não ser- piada prende Também. as pessoas, as Também. piadas. É, eu Se mudei. você fizer uma piada no Brasil, pode dar cadeia? Será? Acho que não. Olha É que como se diz no cínico. sul. Como se diz no Além sul. de comediante, é cínico. Cara, vagabundo. Vagabundo. Mas assim, o senhor, eu vi que o senhor tem vários. Eu faço lá empreendimentos. Eu faço o Diego Hipólito, tá? Ele fala, papai, eu quero me casar, minha filha, você diga com. Eu quero me casar com o Diego Hipólito. Com o Hipólito você não casa bem. Por que, papai? O Hipólito vira homem, lobisomem. Mas quando é homem, não faz medo pra ninguém. Mosca. Mosca. Tua boca tá fedendo. Tua boca tá Tua fedendo. boca tá fedendo. Já? É, A boca dele fede. é mesmo, é. A boca dele tá fedendo. Ah, sim, é muito. Tua boca tá... Mas assim, Sai te lascar. O que acontece? O senhor. Por menos. Orgânico. Fala longe. Tudo bem. O senhor tem um circo em. Eu tô O Abacadraba, fazendo né? o melhor circo do Brasil, sem modéstia nenhuma. Não, mas tem- o o melhor CSO é o melhor. espetáculo do Brasil, que está lá em Ribeirão Preto, não é meu. O circo é do Heder. É o Abacadabra? É o circo que levou o Tirulipa. Sim. Ele é sócio ainda do Sim. circo. É Sim, o entendi. Tirulipa que vai estrear. Acho que o circo dele é agora no Ceará. Lá no... como é Beach que Park, eu você falei? falou. Beach Park. Beach Park, né? E eu tô lá com o espetáculo Abracadabra. Abracadabra. É lindíssimo o espetáculo. Gostaria Se um muito dia de ver. vocês tiverem a oportunidade, Com certeza. Então, ó, vocês vão ver que eu quem não tô quiser ir, como é que mentindo. faz lá? Vai lá onde? O senhor pode falar pra galera ir aí, que a gente tem uma. Ah, mas é lá em Ribeirão Não, Preto. mas a Quem galera quiser vai. ir, ó, você vai ver um espetáculo como você nunca viu. É no Duro, eu garanto para você. E lá você pode me dar um abraço, conhecer o Dedé, aquelas coisas lá, tá bom? Tua boca tá fedendo. E teu pai, Tá mano? mesmo, é. A boca Mas dele tá não. podre. Eu tenho que parar de contar as minhas histórias pra você, né? Deixa o like, E aí? se inscreve no canal. Como é que é o negócio? Deixa no canal. Deixa um like, se inscreve no canal. Muitíssimo obrigado, Dedé. Obrigado a todo eu que mundo da agradeço. produção. Isso aí. A Vão gente no dá uma circo, salva de palmas. Vê assistir o Exatamente. espetáculo Abracadabra. Abacadraba. E eu tenho meu circo, tá em Minas, viu? Qual que é o seu Diga circo? isso Eu aí. tenho meu circo, Illusion Circo, o circo da família brasileira. Illusion Tá Circo. na- Illusion. Que tem muita mágica, muita Tem coisa. mágica? Tem, que- tem. um negócio de- Some coisa. Se a mãe de Sera faz o mesmo truque. Menino, some que tu diz. Que é isso? E ela faz só um barulho, ó. A mãe dele faz assim com O que houve? Olha lá, tá mostrando lá, ó. Olha o Instagram, ó. A gente vai botar o Instagram do Ah, bota C o aqui, Instagram. O vai meu, aparecer o seu. o meu é Dedé Santana Oficial, tô começando agora. Não, Tá Mas- começando agora. Não, o Instagram tô. 89 anos. Eu sou fresco de Instagram. Oi? Não é. Ceará, Ah, é, segue. sim. Segue. Nós vamos... eu sou fresco de Instagram ainda. É, não. usa a Ceará Tô começando também, agora. Né? Só que ele não é fresco do Instagram, ele é fresco na vida. Na vida. Fresco na vida. Tua boca tá... Tá, é. Vamos Obrigado, terminar. senhoras e senhores. É Valeu. isso aí, ó. Uma Gente, salva de valeu. palmas pro Dedé. Essa tá... Pra vocês, valeu. Incrível. Obrigado, obrigado. Incrível.